Antes de entrarmos em oração, quero te convidar a silenciar o coração por um instante e permitir que a palavra de Deus fale com você. Vivemos em um tempo em que o mundo tenta, o tempo todo, moldar nossos valores, nossos desejos e até aquilo que chamamos de normal. Sem perceber, muitas pessoas acabam admirando o que Deus já alertou para evitar. Por isso, é essencial permitir que a verdade do Senhor nos traga discernimento sobre a época em que estamos vivendo. A Bíblia nos mostra que existe um sistema neste mundo que se opõe a Deus. Não se trata de pessoas, nem das coisas boas da criação, mas de uma mentalidade que exalta o orgulho, o ego, a ganância e os desejos desordenados. Quando o coração começa a se apegar àquilo que nos afasta de Cristo, algo sutil acontece. Nosso amor muda de direção. E quando o amor muda, as prioridades também mudam. A palavra nos lembra que não fomos chamados para amar esse sistema, nem para viver segundo seus padrões. Deus nos chama para algo mais alto, mais profundo e mais eterno. Ele sabe que o mundo oferece prazeres momentâneos, aplausos vazios e uma falsa sensação de segurança. Mas ele também sabe que tudo isso passa e deixa feridas. Por isso, seu convite não é para nos limitar, e sim para nos proteger. Quando permitimos que a palavra renove nossa mente, começamos a enxergar com mais clareza. Passamos a entender o que edifica e o que destrói, o que aproxima e o que afasta, o que alimenta o espírito e o que enfraquece a fé. Esse discernimento é um presente de Deus para quem decide caminhar com Ele todos os dias. Se essa mensagem falou com você, escreva amém nos comentários como sinal da sua fé e do seu desejo de viver segundo a vontade de Deus. A palavra de Deus também nos alerta que o perigo não está apenas no que vemos de forma explícita, mas naquilo que, aos poucos, vai moldando nossa maneira de pensar. O mundo trabalha intensamente para treinar a mente das pessoas. Ele faz isso por meio de músicas, filmes, redes sociais, opiniões populares e mensagens repetidas que normalizam o pecado e tratam a santidade como algo ultrapassado. Quando a mente não é renovada pela verdade, ela inevitavelmente será moldada por outra fonte. Deus, porém, não deseja apenas uma mudança externa de comportamento. Ele deseja uma transformação profunda, que começa de dentro para fora. Quando a mente é renovada, as escolhas mudam, as reações mudam, os desejos começam a ser alinhados com o coração de Deus. Sem essa renovação, a pessoa pode até frequentar ambientes de fé, mas ainda pensar como o mundo, reagir como o mundo e desejar o que o mundo oferece. É por isso que o Senhor nos chama para um posicionamento consciente. Não é algo automático. É uma decisão diária de permitir que a verdade de Deus governe nossos pensamentos. Quando isso não acontece, aos poucos vamos nos conformando, nos adaptando e perdendo a sensibilidade espiritual. Aquilo que antes nos incomodava já não incomoda mais. Aquilo que antes evitávamos passa a parecer normal. Mas Deus nos chama para viver despertos. Ele quer nos livrar de uma fé superficial e nos conduzir a uma vida transformada, firme, cheia de discernimento e sensibilidade espiritual. Uma mente renovada enxerga, além das aparências, se escolhe agradar a Deus acima de qualquer aprovação humana. Se você deseja que Deus renove sua mente e fortaleça sua fé, escreva glória a Deus nos comentários. A Bíblia usa palavras fortes quando fala sobre lealdade espiritual, porque Deus leva isso muito a sério. Existe uma diferença entre viver no mundo e se tornar amigo do sistema que se opõe a ele. Ser amigo do mundo não é apenas gostar de algo passageiro ou acompanhar uma tendência, mas é concordar, aceitar e até defender aquilo que desagrada ao coração de Deus. É quando agradar pessoas se torna mais importante do que obedecer a Jesus. Quando essa mistura acontece, a fé perde o brilho. A vida deixa de refletir algo diferente. Aos poucos, a pessoa vai se moldando tanto ao ambiente que já não se percebe contraste entre quem serve a Deus e quem não serve. Mas o chamado do Senhor sempre foi para sermos luz, não para nos confundirmos com a escuridão. Não por arrogância, mas por amor à verdade. Deus sabe que o mundo oferece conforto que não permanece, prazer que cobra um preço alto e aplausos que desaparecem rápido. Em contrapartida,
Cristo oferece paz que não depende das circunstâncias, alegria que não se compra e uma identidade que não muda conforme a opinião dos outros. Ele nos chama para uma vida firmada nele, não em sistemas frágeis e promessas vazias. Por isso, escolher Jesus diariamente é um ato de coragem. É dizer não ao que afasta a alma, e sim ao que fortalece o espírito. É entender que algumas renúncias são, na verdade, proteção divina. Deus nunca tira algo bom sem oferecer algo infinitamente melhor em seu lugar. Se você escolhe agradar a Deus acima de tudo, escreva "Eu escolho Jesus" nos comentários. A palavra de Deus também nos revela que existe uma cegueira espiritual atuando sobre muitas pessoas. Por isso, nem todos conseguem enxergar o perigo em caminhos destrutivos ou a beleza de uma vida santa. Muitas escolhas que ferem a alma são celebradas, enquanto aquilo que é puro e verdadeiro é ridicularizado. Essa cegueira não surge do nada. Ela é resultado de corações que se afastam da luz e passam a caminhar na escuridão do engano. Essa ilusão costuma ser bem disfarçada. O mundo apresenta o dinheiro como se fosse o maior objetivo da vida, como se valor pessoal fosse medido por conquistas materiais. Mas quando o amor ao dinheiro governa decisões, ele abre portas para compromissos perigosos, trocas injustas e afastamento de Deus. O problema não está nos recursos, mas no lugar que eles ocupam no coração. Da mesma forma, o pecado sexual tem sido tratado como algo comum, aceitável e até incentivado. A pureza é vista como algo ultrapassado, quando, na verdade, ela é uma proteção espiritual. Deus não estabelece limites para envergonhar, mas para guardar o coração, preservar o futuro e manter a alma livre de feridas profundas. Seu chamado à santidade é um ato de amor. Quando entendemos isso, percebemos que obedecer a Deus não é perda, é ganho. É caminhar com sabedoria em um mundo confuso. É escolher a luz mesmo quando muitos preferem as sombras. E é confiar que os caminhos do Senhor sempre conduzem à vida. Se você deseja viver na luz e na verdade de Deus, escreva "Eu escolho a luz" nos comentários. Viver no mundo sem amar o sistema do mundo é um equilíbrio que Deus nos ensina a construir. Isso significa que você pode trabalhar, estudar, cuidar da família, planejar o futuro e até desfrutar das coisas boas da vida, sem permitir que nada disso se torne sua identidade ou sua fonte principal de segurança. O perigo não está em usar as coisas, mas em ser dominado por elas. Quando Cristo está no centro, nossos padrões vêm dele e não da cultura ao redor. Nossa consciência passa a ser moldada pela palavra e não pelas tendências do momento. A paz que recebemos não nasce da aceitação das pessoas, mas da certeza de que estamos alinhados com Deus. Isso traz descanso para a alma, mesmo em meio às pressões diárias. Deus nos orienta a manter o coração voltado para o alto, mesmo enquanto nossas mãos estão ocupadas com responsabilidades aqui na terra. É possível viver com os pés no chão e o coração no céu. Quando a mente está conectada a Cristo, as decisões se tornam mais sábias e o coração permanece guardado. Aquilo que consumimos diariamente também influencia profundamente nosso interior. O que vemos, ouvimos e alimentamos na mente pode fortalecer nossa fé ou enfraquecê-la. Quando escolhemos focar no que é verdadeiro, puro e edificante, criamos uma proteção espiritual ao nosso redor. E quando algo começa a gerar peso, confusão ou escuridão interior, é um sinal de alerta que não deve ser ignorado. Se você deseja alinhar sua vida com os padrões de Deus, escreva "Meu coração é do Senhor" nos comentários. Quanto mais mantemos nossos olhos em Jesus, mais clareza passamos a ter sobre tudo ao nosso redor. A proximidade com Cristo revela o que antes estava confuso e enfraquece o poder de atração das coisas vazias deste mundo. Quando o coração está cheio da presença de Deus, aquilo que não vem dele perde o brilho. O amor por Cristo cresce, e o apego ao que não edifica diminui. Por isso, escolher Jesus precisa ser uma decisão intencional e diária. Não é algo automático. É uma escolha consciente de buscar sua palavra, ouvir sua voz e permitir que o Espírito Santo renove nossa mente todos os dias. Quando deixamos de nos alimentar espiritualmente, ficamos vulneráveis. Mas quando buscamos ao Senhor, somos fortalecidos por dentro. É nesse lugar de dependência que nasce uma fé viva,
que não se limita a palavras, mas se manifesta em atitudes. Uma fé que carrega amor, verdade e poder por onde passa. Deus deseja que nossa vida seja uma resposta viva para um mundo cansado, confuso e sedento de esperança. As pessoas podem não ler a Bíblia, mas elas leem a nossa vida. Quando permitimos que Cristo viva em nós, nossas palavras começam a apontar para Ele. Nossas atitudes refletem seu caráter e nossa presença leva paz aos ambientes. Mesmo em lugares comuns, a presença de Deus se manifesta através de quem anda com Ele. Essa é a beleza de uma vida cheia do Espírito. Se você deseja viver cheio da presença de Deus, escreva "Enche-me, Senhor" nos comentários. Nenhum de nós consegue viver essa vida cristã pela própria força. Por isso, Deus nos deu o Espírito Santo como ajudador, consolador e fonte de poder. Quando reconhecemos nossa dependência, abrimos espaço para que Ele nos fortaleça onde somos fracos. Uma vida cheia do Espírito não é marcada pela perfeição, mas por sensibilidade à voz de Deus e disposição para obedecer. O Espírito Santo nos capacita a viver com coragem em meio a um mundo cheio de pressões. Ele nos dá palavras quando precisamos falar, sabedoria quando precisamos decidir e consolo quando o coração está ferido. É Ele quem nos lembra das promessas de Deus nos momentos de dúvida e quem nos sustenta quando a caminhada parece pesada. Em um ambiente cheio de ruídos, tentações e mentiras sutis, o Espírito Santo nos mantém firmes. Ele guarda nossos pensamentos, direciona nossos desejos e nos ajuda a permanecer ancorados na verdade. Quando convidamos a agir, não apenas nos momentos públicos, mas também nos lugares secretos do coração, nossa vida começa a ser transformada de maneira profunda. Deus deseja habitar não só em palavras, mas em cada área da nossa vida. Na mente, no lar, nas decisões e até nos pensamentos mais íntimos. Ele quer nos libertar do peso do passado e nos dar força para viver o presente com fé e esperança. Uma vida conduzida pelo Espírito caminha com leveza, mesmo em meio às lutas. Se você deseja ser guiado pelo Espírito Santo todos os dias, escreva "Espírito Santo, guia-me" nos comentários. Deus não quer que caminhemos presos ao passado. Muitas pessoas carregam lembranças que ainda machucam, culpas que já foram perdoadas e feridas que Ele já começou a curar. Mas quando essas memórias continuam governando o coração, elas impedem o avanço. O Senhor nos chama para levantar os olhos e fixar o olhar na cruz, onde toda condenação foi vencida. Em Cristo, recebemos uma nova identidade. Aquilo que ficou para trás não define mais quem somos. O sacrifício de Jesus não apenas perdoa pecados, mas também restaura a maneira como nos enxergamos. Quando entendemos isso, paramos de repetir histórias que Deus já redimiu e começamos a caminhar com um coração livre e renovado. Deus deseja curar não apenas atitudes, mas também emoções profundas. Vergonha, arrependimento não resolvido e dores escondidas precisam ser entregues a Ele. O Senhor não o expõe para ferir, Ele revela para curar. E quando deixamos essas áreas nas mãos dele, experimentamos uma libertação verdadeira, que traz descanso à alma. Viver com a mente renovada é aprender a andar para frente sem olhar constantemente para trás. É confiar que Deus está escrevendo algo novo, mesmo quando ainda não conseguimos ver tudo com clareza. Em Cristo, o passado perde o poder e o futuro se enche de esperança. Se você recebe uma nova identidade em Cristo hoje, escreva "Eu sou nova criatura" nos comentários. Deus deseja tocar profundamente o nosso coração, até que o amor por Ele seja maior do que qualquer apego a este mundo. Quando isso acontece, nossos desejos começam a ser transformados. Já não buscamos satisfação em prazeres vazios, nem moldamos nossas escolhas pelos padrões da cultura ao nosso redor. Passamos a desejar aquilo que agrada ao Espírito de Deus. A renovação da mente é um processo contínuo. Deus restaura o que foi danificado pelo pecado, reacende o que esfriou com o tempo e traz paz aos lugares interiores que antes estavam em conflito. Ele também fecha ciclos de dor que ficaram abertos por muito tempo, trazendo cura onde havia feridas e descanso onde havia cansaço emocional. O Senhor nos chama para uma vida limpa diante dele. Não uma vida de aparência, mas de entrega sincera.
Ele não nos convida a viver presos a ciclos repetidos de erro e culpa, mas a experimentar libertação verdadeira. Quando escolhemos odiar aquilo que destrói nossa alma e amar aquilo que fortalece nosso espírito, começamos a caminhar em maturidade espiritual. A entrega que Deus espera não é baseada em força própria, mas em rendição. Ele sabe que sozinhos não conseguimos, por isso nos chama para depender totalmente dele. E quando nos rendemos, a graça de Deus nos sustenta, nos purifica e nos conduz por caminhos de vida. Se você decide se render completamente a Deus, escreva "Eu me entrego, Senhor" nos comentários. Finalmente, Deus nos lembra da fidelidade do seu amor e do poder restaurador do sangue de Jesus. Toda vez que confessamos nossos erros, Ele nos purifica, nos perdoa e nos transforma. Não precisamos carregar a culpa do passado, porque sua misericórdia é maior que qualquer falha. Ele nos convida a viver como vasos que refletem sua glória, cheios de compaixão, paciência e verdade. Deus quer nos ensinar a andar pelo Espírito, rejeitando os prazeres temporários que enfraquecem a alma. Ele nos chama a escolher a obediência, mesmo quando é difícil, e a verdade, mesmo quando as mentiras parecem mais fáceis. Cada passo que damos com fé é um passo em direção à liberdade, à santidade e à alegria que só Cristo oferece. A vida cristã é construída na confiança em Deus, não na própria força. Quando caímos, somos convidados a nos levantar rapidamente, sem vergonha, buscando sua graça. Quando as tentações surgem, Ele nos ensina a correr para perto dele em vez de lutar sozinhos. Sua presença é nossa segurança, seu Espírito é nosso guia e sua palavra é nossa lâmpada. Hoje, que sua vida seja marcada por essa entrega, confiança e renovação. Que você caminhe com Jesus como fundamento, olhando para o futuro com esperança, livre do passado e cheio de fé. Que cada decisão reflita seu amor e que sua presença inspire outros a buscarem a luz de Cristo.